Tudo bem com vocês? Uau, é legal começar assim, né? Não dá vontade de parar. Eu olhei no relógio e falei assim: dá para ir mais 1 hora ainda adorando. Vamos para cima, vamos que eu quero mais de Deus. Eu acredito verdadeiramente que o Senhor não te trouxe aqui à toa. Ele nos trouxe aqui para nos lembrar daquilo que Ele pode fazer e daquilo que Ele irá fazer na nossa vida e que Ele irá fazer na nossa geração. Você acredita nisso? Enquanto a gente estava adorando ali, eu estava sentado ali e olhando para todos nós. Quantos jovens tem aqui hoje, sabe? Quanta vida diante de nós ainda, aquilo que pode acontecer no reino de Deus. E às vezes nós chegamos aqui tão acuados e sonhando como nós poderíamos ser usados por Deus, ou como a nossa vida poderia ser diferente para glorificar a Deus. E eu sei que todos nós viemos aqui esperando algo. Nós viemos aqui com uma expectativa, nós viemos aqui porque nós acreditamos em Deus, mas muitas vezes nós não acreditamos no que Deus é capaz de fazer conosco. Sabe, nós acreditamos em Deus, nós vemos a glória de Deus, nós podemos contemplar tudo o que Ele fez, mas nós não acreditamos no que Ele pode fazer através de nós. Talvez eu acredite no que Deus pode fazer na vida do Rica e através da vida dele, ou do pastor Fernando, mas eu tenho uma certa dificuldade de acreditar no que Deus pode fazer através de mim. Você passa por isso? Você fala assim: não, vai lá, Luca, você vai lá, você ora e Deus vai fazer. E quando chega a minha vez de orar, você fala: não, eu já não sei. Ué, mas como assim? Se Deus é o mesmo, Ele não é o mesmo Deus? Não é no mesmo nome que nós oramos, não é no mesmo Espírito que nós dependemos e a mesma palavra que nós lemos? Por que tantas vezes, quando se trata sobre nós e a nossa parte, aquilo como Deus pode nos usar, nós pensamos 2, 3, 4, 5 vezes antes de fazer alguma coisa? Por que é tão mais fácil acreditar em Deus na vida do meu irmão do que acreditar em Deus na minha vida? Ah, maluco, hoje Deus quer quebrar isso na sua cabeça. Tem que acabar, velho. Porque Deus quer que você saiba que Ele é o seu Deus. E o mesmo Deus que é o Deus na vida do seu irmão, ou na vida do pregador, ou na vida da irmã do coque que ora lá em cima do monte, Ele é o mesmo Deus, Ele é o Deus na sua vida também. E o mesmo Deus que usa aqueles grandes pregadores, é o mesmo Deus que pode te usar também. O mesmo Deus que usou Pedro e usou Paulo e usou Timóteo e Estevão, é o mesmo Deus que hoje nós estamos diante dele aqui hoje. E da forma que esses homens entraram na presença de Deus, e da mesma forma que esses homens podem ter alguma coisa com Deus, nós também podemos. E não é porque nós somos mais legais, ou porque nós estamos aqui nesse lugar incrível, porque nós torcemos por Corinthians e todas essas coisas boas. Tá vendo? Olha lá. Eu sei, eu estou em casa, aqui eu estou em casa. Quando eu falo isso no Rio de Janeiro, maluco, o bagulho fica louco lá. Só falta tirar o microfone da minha mão. Mas que eu estou em casa, eu sei. ZL é nós, tio. Mas veja só. O mesmo Deus. E como nós entramos na presença de Deus? Por que nós nos achegamos a Ele? Por que nós temos algum direito diante de Deus? É porque agradou ao Pai moer o Filho naquela cruz em nosso favor. Não é porque nós merecíamos, ou porque nós fizemos algo incrível, ou porque nós pagamos para chegar lá, mas porque o Pai moeu o Filho por nós. Porque em Jesus Cristo Deus derramou a sua ira contra o pecado. Porque ao invés de virar as costas para nós, Ele nos abraçou. Nós fomos aceitos como filhos de Deus através da vida de Jesus. E por meio do sangue de Jesus nós entramos diante do trono da graça de Deus com ousadia. E se é por meio do sangue de Jesus, meu irmão, se é por aquilo que Jesus viveu e morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos, então verdadeiramente nós podemos entrar diante do trono da graça de Deus com ousadia hoje aqui. Enquanto eu estava sentado ali, cara, estava pulando, sei lá, eu queria mais. O Senhor falou assim no meu coração, falou: cara,
Parece que vocês não entenderam, vocês não entendem quem vocês são. Não é uma questão de nós somos um grupo de pessoas legais que sorriem para todo mundo e estamos aqui para fazer o bem. Não, nós somos a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus não é um lugar feito de tijolo, não. A igreja de Jesus é o corpo de Jesus. E o corpo de Jesus não é só um grupo de pessoas em união, não. O corpo de Jesus é a manifestação de Jesus. Você consegue entender isso? A minha perna é o Luca. O corpo de Jesus é a manifestação de Jesus. Nós somos a manifestação de Jesus nessa terra aqui. Ele é a cabeça do seu corpo, que somos nós. Aonde nós estamos, Jesus está. Essa é uma obra poderosa que talvez nós nunca consigamos entender verdadeiramente, mas é algo que Deus, no seu infinito poder e a sua infinita misericórdia, conseguiu fazer com nós pecadores. Por meio do sacrifício de Cristo, Ele consegue tornar eu e você parte de Jesus. É como se você fosse uma célula nesse corpo. Não tem como você se dividir dele, se separar dele, ou se separar de mim, porque nós fomos unidos pelo poder de Deus, por meio do Espírito Santo. Hoje nós conseguimos ser esse corpo de Cristo que avança por toda a terra, manifestando a glória de Deus. Agora, enquanto nós somos o corpo de Cristo, o Senhor falava comigo: vocês deveriam ser o tipo de pessoa que olha para o morto e fala, ele pode ressuscitar. Vocês deveriam ser o tipo de gente que olha para um cego e fala, ele pode voltar a ver. Vocês deveriam ser o tipo de pessoa que olha para qualquer tipo de situação, um surdo, um mudo, um paralítico, um morto, qualquer que seja a situação, e fala, algo pode acontecer aqui. Nós deveríamos ser esse tipo de pessoa. Nós ouvimos falar sobre essa história, mas o quanto nós estamos dispostos a ver isso acontecer na nossa vida? E sabe o que falta muitas vezes, cara? Coragem de arriscar. Porque a gente fica com uma pergunta na cabeça: e se não acontecer? Mas e se a nossa pergunta fosse: e se acontecer? E se esse evangelho é real? E o que está escrito aqui, se o que está escrito aqui verdadeiramente transforma a vida das pessoas? E se verdadeiramente esse Jesus que morreu na cruz e ressuscitou disse que obras maiores aconteceriam? E se acontecer? E se essas palavras que ele falou forem verdadeiras ao ponto de ressuscitar os mortos, de curar os enfermos, de fazer os paralíticos andarem, de multiplicar pães e peixes, de parar tempestades? Ai, come com o cabelo. E se isso for tudo verdade? Você já parou para pensar se isso foi tudo verdade, cara? Você já parou para pensar que o evangelho é verdade? Já passou pela sua cabeça que todas as palavras de Cristo são reais e que Ele não pode mentir? E quando Ele disse, esses sinais seguirão os que creem, esses sinais seguiriam os que creem. A questão é que os sinais seguem, eles não vão na frente. Eles seguem. Quem vai é quem crê. E os sinais nos seguem. Mas de novo eu volto naquela pergunta: por que é tão mais fácil acreditar em Deus na vida do meu irmão do que acreditar em Deus na minha vida? Por que é tão mais fácil acreditar que Deus pode usar o meu irmão do que acreditar que Deus pode me usar? Será que num pensamento assim eu não diminuo a graça de Deus e a glória de Deus, deixando de acreditar que Ele é poderoso o suficiente para fazer qualquer coisa apesar de mim? Apesar das minhas falhas, apesar da minha covardia muitas vezes, apesar de mim. O que esse Deus é poderoso para fazer, apesar de mim. E é isso que eu gostaria que o seu coração incendiasse hoje aqui. Porque nós passamos a olhar para o evangelho de uma forma muito natural, quando o evangelho nunca foi natural.
O Evangelho começou com um milagre. Jesus nasceu de uma virgem, meu irmão. O Evangelho prosseguiu sendo um milagre. É sempre uma ação sobrenatural no meio de um mundo que nós não conseguiríamos entender. Mas por quê? Por que se torna tão difícil de acreditar? E eu posso dizer o porquê? É porque nós não arriscamos o suficiente. Porque se você arriscasse para ver do que o Evangelho é poderoso para fazer, pode ter certeza que você veria. Porque não é sobre você, é sobre quem falou que faria. Mas quando nós não arriscamos, a gente olha para cá, ó. Mas quem falou que é você que faz, brother? Por que você limita o poder de Deus? Por que você olha para você e acredita que o poder de Deus possa depender de você, e a ação de Deus pode depender de você? Meu Deus do céu, quem somos nós na fila do pão? Você está maluco? Que tamanha arrogância é essa, ao ponto de falar, não, Deus não pode fazer? Como Deus não pode fazer? Você estava lá quando Ele colocou o limite no mar? Por que nós limitamos a Deus, segundo as nossas pequenas experiências, ao invés de expandir a nossa vida e a nossa fé e os nossos pensamentos, segundo as maravilhas da sua obra? Você já viu como a terra flutua no universo? Você acha que Deus não pode curar um cego então? Quem colocou água no coco, velho? Nós erramos ao limitar o Evangelho segundo aquilo que nós já vivemos e não segundo aquilo que Deus é. Ele é. No início criou Deus os céus e a terra. E meu irmão, se eu acredito nesse versículo, eu acredito em tudo. Ele pode fazer qualquer coisa. Se no início Ele falou e tudo se fez, meu amigo, qualquer coisa pode acontecer. Se no início Ele disse, haja luz e houve luz, da onde houve luz eu nem sei. Qualquer coisa pode acontecer. Você já viu o pescoço de uma girafa? Você já viu isso? Você já viu a obra? Sei lá, é maluco para uma girafa conseguir beber água e não morrer. Você nunca parou para pensar nisso, né? Olha para a girafa, você pode ter certeza que você vai começar a crer que os mortos podem ressuscitar, cara. Quem colocou tudo isso daqui? Quem pôs em ordem a nossa realidade? Quem nos sustenta? É Deus. E como nós conseguimos não crer em Deus? Nós não entendemos, nós não sabemos, nós não conhecemos, pelo amor de Deus, que Deus abra os nossos olhos hoje para passar a crer. Como seria a vida de alguém que cresce em Deus? Eu fico pensando, Lucas, se você cresce em Deus, como seria a sua vida? Porque não é possível que isso que eu vivo hoje ainda é crer. Talvez eu viva como se existisse um Deus, mas crer em Deus, eu acho que eu não creio ainda. Porque se eu cresce em Deus, meu irmão, não tinha um capeta que parava na frente de mim, não existiria medo, não existiria nada, não existiria impossibilidades se eu cresce em Deus. Talvez eu creio em um Deus que eu mesmo criei na minha cabeça, um Deus limitado às circunstâncias, um Deus limitado a quem eu sou. Mas Deus, talvez eu não creia ainda. Quem é esse Deus que Jesus veio nos apresentar? Quem é esse que entregou o seu Filho em nosso lugar? Quem é esse que sustenta a nossa realidade? Quem é esse Deus? E se nós cremos nesse Deus, o que é impossível de acontecer? Verdadeiras são as palavras de Cristo. Olha, o que para você é impossível, para Deus é possível. Nada é impossível para Ele, nada é.
Nós não estamos falando sobre o gênio da lâmpada do Aladim, não. Nós não estamos falando sobre um fantasminha camarada, cara. Nós não estamos falando sobre um filósofo, nós não estamos falando sobre um homem legal, nós estamos falando sobre um revolucionário, nós não estamos falando sobre um professor, nós estamos falando sobre Deus. Deus. E essa é a pergunta que Jesus faz para os discípulos. Em Mateus 16 ele fala: o que as pessoas falam de mim lá fora? As pessoas falam que você é um mito. As pessoas falam que você é uma figura criada pela mente humana. Tá bom, dessas pessoas Jesus não diz nada. Mas e vocês que estão andando comigo? Vocês aqui que me veem, quem eu sou para vocês? Aí Pedro levanta e fala assim: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Quando Pedro olha para Jesus e fala isso, ele coloca todas as promessas bíblicas, desde a criação, desde a fundação do mundo, sobre aquele momento. Ele diz: tu és aquele que os profetas profetizaram, que todo mundo esperava, que as nações esperavam, que Israel esperava. Tu és aquele que nós contávamos os dias, tu és a nossa esperança, o nosso Salvador, tu és o Cristo. Tu és o enviado de Deus, tu és o Filho de Deus, tu és o próprio Deus. Aí quando ele diz isso, olha que incrível, olha como Jesus responde aquele que entendeu quem Jesus é. Ele fala: meu, bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelou isso. Era impossível da carne e sangue te revelar algo assim. É algo que não cabe na mente humana, é algo que vai além do nosso entendimento. Foi o Pai que te revelou. E sobre essa revelação, sobre essa rocha de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. E essa é a primeira vez que Jesus cita a palavra igreja. Eu edificarei minha igreja sobre esses que creem que eu sou o Cristo. Não que eu sou um cara legal, não que eu sou um professor, não que eu sou um filósofo, amigo de Buda, que tem essas histórias aí, mas que eu sou o Cristo. Esses que creem que eu sou Cristo, eu edificarei a minha igreja. Aí ele fala assim: e o pau quebrou para Satanás agora, ele está lascado, velho. As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Aqueles que entendem que Jesus é o Cristo, entendem que eles podem vencer o mal. Não só que eles podem vencer o mal, mas que eles vão vencer o mal. Não existe limitação mais. O que esse Deus não pode fazer, e por isso esses homens, eles zoavam na cara da morte. E Paulo escreveu e falou: ó morte, cadê seu aguilhão? Vem me buscar. O que pode me parar? Nem a morte. Paulo escreve para Timóteo, se você morrer com ele você vai viver, velho. Não tenha medo, não se envergonhe do evangelho, cumpra o seu ministério cabalmente, vai até o fim, continua. Sabe, a expectativa da igreja é: meu, eu sou parte do corpo de Cristo, manda vir que eu estou pronto, velho. Pode vir quente que eu estou fervendo. Essa é a parada. Esse é o Espírito daqueles que saem para vencer, é o Espírito daqueles que conhecem em quem eles creem, é o Espírito daqueles que sabem o Deus que eles têm crido, e não interessa o que pode surgir diante deles. O que meu Deus pode fazer aqui? Mas nós ficamos no e se não acontecer? E se não acontecer? E se não acontecer? E nós deixamos de ver acontecer, cara. E se acontecer? Essa é a pergunta que eu faço. Se Deus habita em mim, se hoje eu sou templo do Espírito Santo, se eu fui alcançado por essa graça, se Ele pagou pelos meus pecados, se eu fui aceito por Deus agora, o que pode acontecer? Eu sei o que era viver morto, eu sei o que era viver sem razão nenhuma, eu sei o que era viver sem poder nenhum, mas existe aquele que veio, a imagem do Deus vivo, e Ele disse que era bom que Ele fosse, porque se Ele fosse, Ele enviaria o Seu Espírito a mim, e esse Espírito me faria uma testemunha de Cristo. E esse Espírito também foi chamado de poder.
Poder de Deus. E como eu posso ousar diante dessa verdade, meu irmão? Diante das Escrituras, diante da promessa de Deus, ainda pensar que nada pode acontecer? Como podem aqueles que creem no Evangelho ainda pensar que nada pode acontecer? Por isso eu pergunto: se eu cresce em Deus, se eu cresce no Evangelho, se isso tomasse a minha vida, se corresse nas minhas veias, se fosse tudo o que eu pensasse, se eu cresce em Deus. Sabe, existem alguns momentos da sua vida que você crê cegamente. Eu me lembro um dia que eu estava revoltado porque as pessoas estavam usando drogas. Eu tinha acabado de sair de dentro de um bar na Inglaterra, a galera bebendo e usando droga, e eu falei: meu Deus, e esses caras acham que isso é viver? Não é possível. E eles estão se divertindo, e eles pensam que isso é vida, e eu às vezes fico reclamando da vida e decido não viver. E abaixo a minha cabeça para essas pessoas, sabe, deixo de falar, porque afinal, e se eles não acreditarem em mim? E se eles tirarem com a minha cara? Aí eu estava andando com os amigos pelas ruas, aí parou um cara no meio da rua, cadê esse tamanho assim? 3 horas da manhã. Aí o cara falou: e aí? Falei: e aí? Aí ele falou: eu gostei da sua jaqueta, hein? Estava com uma jaqueta que eu tinha comprado na semana. Falei: você gostou mesmo? Falei: gostei. Falei: eu vendo ela para você. Estava muito frio. Falei: mesmo? Com quanto você quer? Falei: eu vendo por 50 libras. Eu tinha pagado 30, eu ia ganhar 20. Eu sou bobo, velho. Então vou passar frio, mas na verdade eu queria conversar com ele, eu queria ter um diálogo. Porque não é possível, eu estou andando 3 horas da manhã, um cara me chama às 3 horas da manhã. Alguma coisa está para acontecer ali, não é? Eu não sou uma pessoa comum, cara. Eu não estou nessa terra à toa. A minha vida não é um acidente, tudo tem um propósito aqui. Deus me criou, Ele escreveu os meus dias. Nada pode ser por acidente, nada pode ser por acaso. Ninguém me chama às 3 horas da manhã e vai passar ileso, você está maluco? Aí o cara falou assim: eu te dou 1 grama de cocaína nela. Eu falei: você está maluco, velho? Cocaína na minha jaqueta? Você está doido? Eu quero 50 livros. Ele falou: não, mas essa é a melhor cocaína do mundo. Eu falei: mano, você sabe de onde eu vim? Ele falou: de onde você veio? Eu falei: eu vim do Brasil. Você sabe, Narcos fica do lado ali. Você acha que eu vou pagar tudo isso? Você está maluco? Não, você está doido. Aí começou a ficar ainda mais. Olha só, as possibilidades começaram a aumentar. Foi um cara 3 horas da manhã me vendendo droga. Só pode ser para que eu pregue o Evangelho para ele, mas não tem outro sentido isso daqui. Aí ele falou assim: não, é porque essa é a melhor do mundo. E eu já estava indignado. Eu falei: você está falando para mim, velho, que você tem a melhor coisa do mundo, não é? Deixa eu te falar um negócio, eu não quero essa melhor coisa do mundo, porque eu tenho algo tão bom, mas tão bom, que teve que vir do céu. Aí o cara olhou para minha cara e falou assim: o que é isso? Kryptonita? O que é essa parada aí? Eu falei: não, cara, é Jesus Cristo de Nazaré. Aí quando eu falei é Jesus, ele tirou com a minha cara, oh, there you go. E começou a tirar com a minha cara. Eu olhei para a cara dele e falei assim: aonde que está doendo no seu corpo? Você tem dor aonde? Sem sorrisinho. Falei: meus joelhos estão doendo, eu não consigo andar direito, então eu vou orar por você. Nem perguntei nada. Coloquei a mão no joelho dele e falei assim: ó, joelho, seja curado agora, véio. Seja curado. Olhando para a cara dele, porque o poder de Deus não está no olho fechado não, tá? O poder de Deus está no nome de Jesus, mano. Falei: em nome de Jesus, joelho seja curado agora, a dor desapareça. Revoltado eu estava. Estou falando que é Jesus, está vendendo cocaína. Você está louco? Você acha que isso é vida? Aí eu orei por ele e falei assim: o que você não podia fazer? Ele falou: não podia correr. Eu falei: então corre. Aí o cara saiu correndo, velho. Aí quando ele saiu correndo, eu estava com outros 2 amigos assim, eu falei, ele saiu correndo, aí a gente saiu correndo atrás também.
Aí ele chegou na outra esquina assim, ele olhou para nossa cara, nós olhamos para cara, ele correu de novo, nós saímos, vamos correr atrás dele, saímos correndo. Aí nisso veio um amigo dele correndo assim, o cara, meu Deus do céu, um amigo dele que estava junto, vendendo junto. Ele falou assim, ele não podia mexer a perna. Aí ele voltou assim, ele falou, eu tenho que falar a verdade para você. Eu não conseguia mexer, eu estou correndo agora, o que aconteceu? Eu falei, isso é Jesus. Sabe, a cocaína não poderia fazer isso por você. Sabe, pensamentos positivos não poderiam fazer isso por você. Só Jesus poderia fazer. Eu sabia disso, ele não sabia. Alguém tinha que se arriscar ali. Ele estava disposto a vender drogas para mim na rua. E eu estava com medo de pregar o evangelho. Alguma coisa está errado, cara. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa. Você já foi no carnaval? Você já foi? Não é possível, você é tão crente assim, você não viu um carnaval na vida. Você já viu o que as pessoas fazem ali? Nunca ligou lá Globeleza, você nunca viu? Você já viu o que as pessoas têm coragem de fazer? O que elas estão dispostas a fazer? O que elas se entregam a fazer? Elas não têm medo, elas não têm vergonha. Porque nós nos envergonharíamos do evangelho. O que falta muitas vezes, para que você veja o poder de Deus e a ação de Deus, é se arriscar um pouco mais, cara. É acreditar nisso daqui. Sabe, como seria a nossa vida se nós vivêssemos segundo aquilo que nós dizemos que cremos? Como seria? Sinceramente, eu olho para mim, eu prego para mim nessa noite. Sabe como seria? Será que eu deixaria qualquer pessoa de muleta passar do meu lado sem pelo menos falar assim, calma aí cara, você está maluco? Eu creio em Deus, dá licença, posso orar por você? Como assim Deus? Não, né? Ele ressuscita os mortos, Ele não vai tirar uma muleta da sua perna, está doido? Sabe, falta um pouco mais de ousadia na nossa fé no evangelho, cara, para ver aquilo que nós desejamos ver. Porque eu sei que você deseja ver isso, eu sei que você deseja ser usado por Deus, é óbvio, é por isso que você está aqui, além de querer arrumar uma namorada também, mas você também quer ser usado por Deus. É claro, todo mundo quer casar, é verdade, não é pecado isso. Só que existe algo mais precioso, existe algo mais importante, existe algo maior. E nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Você sabe como Jesus viveu nesse mundo? Sabe, eu acho que eu não tenho que explicar muito para você, eu quero ir direto ao ponto. Nós precisamos entender, não é sobre nós, é o que é possível em Deus, e viver a partir dessa verdade. Nós somos o corpo de Jesus, Deus fez algo por nós que nós não poderíamos fazer. Deus nos transformou, Ele nos uniu a Cristo, nós somos um com Ele, nós fazemos parte do seu corpo, nós estamos no mesmo lugar, não tem como se separar, uma vez que você se une em arrependimento e recebe o perdão de Deus. Você quer saber como Jesus vivia, como as pessoas viam a Cristo? Que eu acredito que é assim que nós devemos viver. Atos 10:38. Eles dão uma breve biografia de Cristo, mostrando o que as pessoas viam nele. Diz assim: sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele.
Você quer viver uma vida cristã? Você quer saber o que é o Evangelho? Você quer saber o que é uma vida que transforma o mundo que nós deveremos viver? Olha para esse versículo aí, cara. A vida de Jesus resumida em poucas palavras, que os seus discípulos falaram sobre ele, é o seguinte: esse Jesus Cristo de Nazaré, ele foi ungido por Deus com Espírito Santo e com poder. Existia poder sobre ele, existe poder sobre nós. Sabe, existe a unção de Deus, e a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele foi por todas as partes. Ele falou que ele iria. Depois que Jesus é cheio do Espírito, que os céus se abrem, o Espírito vem sobre ele, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Aí depois ele volta no poder do Espírito, ele entra na sinagoga, ele pega as Escrituras e ele fala assim, ó: agora se cumpre diante de vocês essa profecia. E cara, não está só falando sobre ele, é sobre a sua igreja, sobre nós. Não existe mais separação. O que Cristo viveu é o que nós devemos viver. A missão de Cristo na terra é a nossa missão. O propósito de Jesus é o nosso propósito. O coração de Cristo deve ser o nosso coração. Não deve existir mais separação. E ele diz assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres, a libertar os cativos e oprimidos, a dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa era a missão da vida de Jesus, esse era o propósito da vida dele, esse é o seu propósito. Ou você não é cristão, não tem como você se dizer cristão e não viver segundo o propósito de Cristo nessa terra. O mais incrível é que ele diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para fazer isso. Deus, ele nos capacita para fazer isso. Jesus, ele se coloca humildemente na posição que nós deveríamos nos colocar. Ele vive o que nós deveríamos viver. Ele passa pelos mesmos processos. Ele vive exatamente. Ele é o exemplo vivo do que nós deveríamos viver. E ele também, cheio do Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, ele entende o seu propósito e ele passa a depender do Espírito para que isso aconteça. Isso me encoraja muito, porque se Jesus dependeu do Espírito, eu também posso depender. Se os discípulos dependeram, eu também posso depender. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para... Eu recebi esse Espírito Santo, cara. Você recebeu? Você crê nisso? Você crê que você foi cheio do Espírito Santo? Então o Espírito do Senhor está sobre nós, porque ele nos ungiu para... E não foi para ficar com arrepiozinho na barriga, velho. Não foi para ficar feliz, oh maravilha. Cara, lindo pular no Espírito, cair no Espírito, mas nada como andar no Espírito. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres. Ele me capacitou para isso. Ele veio sobre mim para isso. Existe um porquê, existe um propósito, e nós nunca veremos essa razão, nós nunca veremos esse propósito em ação, se nós não nos colocarmos aonde ele é necessário. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas pessoas, e voltando ao início da mensagem, dizem assim: não, comigo não, Deus usa o irmão ali, ó. Não, é muito difícil Deus me usar. E muitos jovens pensam que eles não são ungidos. Eles pensam que eles não têm. Deus não me ungiu para isso. Deus não me chamou para isso. Eles pensam: eu não tenho unção nenhuma. E isso é muito contraditório, porque se você se diz cristão, você está dizendo que você é ungido, cara. Mas sabe por que você não vê a unção de Deus na sua vida? Sabe por quê? Porque a unção não é para você. A unção é para. Você nunca verá
a unção de Deus em ação, enquanto você não se colocar onde ela é necessária. Você quer ver pessoas serem salvas? Pregue o evangelho, velho. Você quer ver pessoas serem curadas? Ore pelos enfermos. Você quer ver pessoas serem libertas? Esteja no lugar onde isso é necessário. A unção, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para apregoar as boas novas aos pobres. Aí você fala para mim, existe unção em você, mas para que você veja essa unção, você precisa ir. Não dá para você ver essa unção ficando parado. Não dá. A Bíblia diz que depois de Jesus ter dado seus mandamentos aos seus discípulos, ter dito o que eles deveriam fazer, a Bíblia diz que os discípulos foram por todas as partes. Eles foram e cooperou o Senhor com eles, cooperou o Senhor com sinais e maravilhas. Primeiro eles foram. O que eu disse, os sinais seguem, eles não vão na frente. A unção ela não vai na frente, a unção ela te segue e ela se manifesta onde ela precisa ser manifesta. Talvez você acredite que você não tem unção de Deus na sua vida porque você nunca se arriscou, cara. Você nunca pôs o pé sobre a água. Você nunca falou, peraí meu, se Deus está falando que isso é real, eu vou pagar para ver. Eu quero ver o que vai acontecer. Aí você fala para mim, você pode ser usado por Deus. Existe uma capacitação do céu, um depósito eterno sendo derramado sobre você, e você pode ver isso em ação. Eu falo aonde? Eu quero agora. O que eu tenho que fazer? Pôr a minha reputação em jogo? Mas e se não acontecer? Eu não quero nem saber se não acontecer. Eu já tenho a resposta do não, cara. Eu já sei o que é viver uma vida natural sem Deus. Eu quero saber o que Deus pode fazer. Eu quero viver num lugar onde eu preciso de Deus. Eu não preciso de Deus para fazer o que eu sei fazer, cara. Eu quero estar no lugar onde Deus é necessário, aonde Ele é necessário, aonde Ele tem que aparecer. Eu quero conhecer a Deus. Enquanto eu me mantenho e fico nessa zona de conforto, onde eu não preciso nada, eu consigo fazer tudo sozinho, eu nunca conhecerei a Deus. Mas quando Ele fala vai, você nem sabe para onde você está indo, você só vai. É ali que Ele abre o caminho, mano. E você pode experimentar isso. Você pode experimentar o poder de Deus. Você pode. Quando me falaram, quando ficou claro para mim essa verdade de que, meu Deus, verdadeiramente existem rios de água viva que fluem daqui. Existe vida, eu não sei como explicar isso. As palavras às vezes parece que elas não estão vazias, elas carregam alguma coisa, toca as pessoas. Eu vejo os olhos cheios de lágrima. Eu consigo perceber um muçulmano que odiava um cristão, de repente com os olhos cheios de lágrima ouviu o evangelho, ou um ateu que dizia não crer e de repente está, quebrantado na presença de Deus, chorando desesperadamente. Você me explica, o que é isso? Se não é o poder de Deus. Mas como eu veria se eu não saísse do lugar? O que você vai fazer com tudo que você lê, com tudo que você ouve, com tudo que você recebe, cara? Você vai guardar para você mesmo? Ou você vai querer ver isso na prática? Jesus, cheio do Espírito Santo, Ele foi por todas as partes. Porque em todas as partes é onde as pessoas estão, é onde a unção é necessária, é onde Deus é necessário que as coisas acontecem. Jesus mesmo disse, eu estive com você todos os dias no templo, todos os dias eu estive lá.
Mas perceba a vida de Jesus, os grandes milagres, os grandes acontecimentos aconteciam no caminho, por onde ele estava indo. Um milagre no casamento, o outro no velório, o outro na sua casa, o outro na casa de Pedro, o outro no caminho de Jericó. Sabe, sempre onde Jesus estava indo, em algum lugar, onde os cativos estavam, onde os pobres estavam, onde os debilitados estavam, onde aqueles que precisavam de Deus estavam. Agora eu e você, nós somos parte desse corpo. Você recebeu isso, cara. Você recebeu esse tesouro eterno. Não tem por que você desperdiçar tamanha preciosidade. Não tem por que você desperdiçar aquilo que os anjos gostariam de fazer, por receio, medo e se nada acontecer. Você vai chegar no fim da sua vida e vai olhar, você vai falar assim: meu, ninguém lá pagava minha conta e eu estava preocupado com o que eles iam pensar de mim. Eles não pagam minha conta, velho. Sabe a quem eu terei que prestar conta um dia? Não vai ser para você, não vai ser para a galera da internet, não vai ser para o pessoal da delegacia, ou do hospital, ou das boates, ou dos festivais. Um dia eu terei que prestar conta a Deus, cara. Ele pagou a minha conta. Você está preocupado com o quê? A vida do cristão é aquela vida que vive diante da audiência de um só. É a Ele que eu interesso agradar. É a Ele que eu quero que a minha vida seja uma oferta. É a Ele que eu prestarei contas. E o que nós fizemos com o Evangelho? Cara, eu não sei você, mas é assustador para mim chegar um dia na eternidade e encontrar os caras tudo lá. Estão todo mundo lá, velho. Imagina, Paulo está lá, o Rica está lá, Estevão, Moisés, os malucos que a gente nem sabe o nome, mas os caras vão estar lá também. E todo mundo sentado e falando: o que Deus fez na sua geração lá? E o cara falando: meu, abriu o mar vermelho, velho. Deus abriu o mar vermelho, meu irmão. E você? O que? Na minha, eu estava amarrado com um monte de soldado. De repente os anjos vieram, quebrou tudo na prisão. Nós começamos a cantar, os caras se converteram. E na sua? O que? Na minha? Nossa, ele ressuscitava os mortos. Andei sobre as águas, velho. E você, Luca? Eu tive o carro do ano. Eu tirei férias uma vez por ano. Eu acumulei muita coisa na terra. Até que eu fui feliz lá, viu? Mas o que Deus fez? O que o Evangelho foi poderoso para fazer? Sabe o que ele transformou? Qual foi a vitória do Evangelho na sua geração? Com o que o poder do Evangelho aniquilou lá? O que acabou, sabe? Paulo passou por Éfeso, passou por Atenas, e as religiões daquele povo acabaram. As religiões mortas acabaram. A deusa Diana, onde está? Cadê o templo daquela mulher? Acabou. Porque eu não posso crer que o tráfico de drogas possa acabar no Brasil também. Porque eu não posso crer que um dia eu vou chegar para os meus filhos e falar: e aí, filho, beleza? Beleza, papai. Já pregou o Evangelho hoje, moleque? Vou pregar, papai. Na nossa geração a gente pregava o Evangelho no hospital, nós fomos expulsos de hospital, nós pregamos na rua, pregamos na delegacia, pregamos no carnaval, pregamos em festival. E ele: papai, o quê? Pregou aonde? Pregamos no festival, pregamos no carnaval. E ele fala assim: carnaval? Carnaval, moleque. O que é carnaval, papai? Um negócio que tinha na nossa geração, não tem mais. Mas a galera vivia se drogando lá e acabou. Sabe por que eu não posso acreditar que o Evangelho é poderoso para acabar com a orfandade?
Por que eu não posso acreditar que o Evangelho é poderoso para ressuscitar os mortos? Por que eu tenho que limitar a minha fé a essa existência aqui, ao invés de crer naquele do Deus que sempre foi, naquele que é o início, o meio e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega? Sabe quando o Evangelho se torna pesado e quando o Evangelho se torna impossível? Quando nós estamos no trono do nosso coração. Mas quando Deus está, quando Deus é a fonte, o porquê, quando Deus é a razão, quando Deus é da onde todas as coisas vêm, quando é para Ele que nós olhamos com expectativa, quando é nele que nós esperamos o sobrenatural, não existe mais impossibilidades, cara. E é para esse lugar que Deus quer levar a sua fé hoje. É para esse lugar onde a sua pergunta diante da morte é: e se acontecer? Quando o primeiro pensamento não for o negativo, não vai dar certo, mas o que Deus pode fazer aqui? Quando a nossa fé for viva ao ponto de ressuscitar os mortos, cara. O que é impossível para Deus? Agora nós, parte do corpo de Cristo, nós sabemos, nós temos o Espírito Santo, nós temos a ação de Deus. O que nós vamos fazer com isso? Eu quero te encorajar a pôr o Evangelho em prática. Põe em prática, velho. Você acredita que Deus cura os enfermos? Ora pelos enfermos, velho. Você acredita que Deus cura, que Deus salva os perdidos? Prega para os caras, velho. Você acredita que Deus pode restaurar as pessoas? Então fale dele para as pessoas. Mostre, viva como se você cresce em Deus. E a fé não é um sentimento, velho. A fé não é um estado de espírito. A fé não é um estado emocional. A fé não é pensamentos positivos. A fé é uma ação. Muitas vezes quando Paulo usava a palavra fé, o que ele estava querendo dizer não é o que muitas vezes nós pensamos, o sentimento fé, mas é a lealdade a Deus. Eu sou leal a Ele, eu sou leal ao que Ele falou. Não importa o resultado, importa a minha obediência a quem me mandou fazer. Isso é fé. É essa fé que Deus quer avivar na nossa geração, para que o mundo vire de ponta cabeça, velho. Jesus, cheio do Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, habita em nós. Ele habita em nós. Você já parou para pensar nisso? Ele habita em nós. Se esse Espírito habita em mim, eu quero ver o que vai acontecer no mundo, cara. Eu quero saber qual é o capeta que pode parar diante de nós. Eu quero saber. É por isso que Jesus disse, Ele disse: olha, as portas do inferno não prevalecerão sobre vocês. E muitas vezes nós ficamos vendo esse versículo como se o inferno atacasse a igreja. Ele nos ataca e nós indefesos, coitadinhos, ai meu Deus, ajuda-nos. Não, a ênfase desse versículo era: as portas do inferno não prevalecerão, é no sentido de o inferno está sob ataque. O inferno está sob ataque. A igreja avança, a igreja progride, a igreja vai para cima, a igreja sabe quem está com ela, ela sabe em quem ela crê, e o inferno, ele perde as forças, as portas do inferno não prevalecem, e a luz do Evangelho de Deus resplandece sobre as trevas por meio de nós. E é com esse pensamento que Paulo escreve para Timóteo e fala assim: Timóteo, para de ser vacilão, velho. Não te foi dado espírito de covardia,
Entende? Você não te foi dado isso, isso não é seu. O que te foi dado foi espírito de poder, de amor e de autocontrole. Por isso lembre-se de Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, e vive essa vida que te está proposta. Cumpra o seu ministério cabalmente e vai para cima, mano. Corra para vencer isso daí. Sabe, levanta a cabeça. O Evangelho não é uma mensagem de tristeza, de derrota. Meu Deus, nós servimos ao Criador dos céus e da terra. Se nós tivermos que morrer, nem a morte vai nos parar. Por quê? Porque nós temos que temer alguma coisa, cara. Que Deus avive essa fé em nós. Que Deus avive essa fé em mim. Que Deus avive essa fé em você. Para que a nossa primeira resposta sempre seja o que Ele irá fazer. Deus, todo o poder foi dado a Ele, portanto Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vive segundo isso daqui, vai para cima, cara. Agora eu e você, nós somos esse povo. Nós somos o povo que deve olhar para o morto e falar assim: opa, meu Deus faz esses negócios, meu Deus, eu sirvo alguém que ressuscita os mortos. Nós somos o povo que deve olhar para um doente e falar assim: não, eu sirvo alguém que tem o poder para te curar, mano. Nós somos as pessoas que devem olhar para uma situação e falar assim: não, eu sou o tipo de alguém que tem a resposta para isso daí. Se existe alguma esperança no mundo, está nisso daqui, que foi dado a mim. O Evangelho não é uma mensagem para se ficar em defesa, não, cara. Nós somos o tipo de gente que o inferno deve tremer todas as vezes que nós acordamos. Meu Deus, ele acordou de novo. Não dava para ficar dormindo? Essa praga aí dorme. Acordou de novo. O que está passando na cabeça desse cara que conhece a Deus? O que está passando no coração dessa pessoa, dessa menina, desse jovem que conhece a Deus? Qual é a expectativa desse maluco que acordou agora? Qual é a expectativa desse que crê em Deus, que é cheio do Espírito Santo? Sabe, às vezes parece que o inferno acredita mais em nós do que nós mesmos, meu. Parece que o inferno conhece mais a Deus do que nós conhecemos. A igreja, cara, nós, eu e você, o corpo de Cristo, é aqueles que o inferno sai gritando, fala: pelo amor de Deus, é chegada a nossa hora. Mas não, nós que temos medo do escuro. Você está maluco? Eu gosto muito de um homem chamado Smith Wigglesworth. Ele era conhecido por ressuscitar os mortos dentro do velório mesmo. Ele entrava no velório, tirava o cara do caixão, colocava na parede e falava: acorde em nome de Jesus. Algumas vezes o cara caía no chão de novo, ele pegava e falava: acorde em nome de Jesus. O cara acordava. Ele era um encanador, se converteu com 40 anos de idade. Ele não sabia ler, aprendeu lendo a Bíblia. Um dia trouxeram um garoto de 4 anos de idade para ele que não andava. Ele pegou o moleque, jogou ele para o alto. Antes do moleque cair, ele chutou o moleque, velho. O moleque saiu correndo. Meu Deus, esse cara é louco. Não, ele crê em Deus. Aí ele conta um dia que ele estava na sua casa e ele ouviu um barulho na cozinha, um barulho bem grande, um barulheiro. Aí ele chegou na cozinha assim, aí ele disse que ele viu um demônio lá. Aí ele olhou para o demônio assim e falou assim: ah, é só você. Virou de costas e foi dormir. Sabe, alguém que sabe quem está com ele, quem está em mim. Se ele está em mim, qual é a vida que está proposta para que eu viva? Hoje eu quero que você saia daqui pelo menos orando pelos enfermos, velho. Pelo menos, tá bom? Hoje você vai orar por um enfermo aqui.
Pelo menos, mano. Você precisa começar a ver que Deus está com você, cara. Você precisa começar a experimentar esse evangelho. Porque o dia que você começar a experimentar a vida de Deus em ação, o que Deus pode fazer, não existirá mais na sua cabeça a possibilidade, ai, se eu desviar. Que desviar o quê? Tá doido, velho? Eu vivo agora. Eu estou vivo agora. Então, para isso, eu quero te contar o que desmistificou isso na minha cabeça. Eu vou contar esse testemunho e nós vamos orar, tá bom? Um dia meu pai chegou para mim e falou assim, eu já estava traduzindo pregadores há muito tempo. Eu tinha uns 19 anos, sei lá. E ele chegou para mim e falou assim, Luca, você precisa saber que Deus está com você. Eu falei, que está comigo? Nada. Você não sabe o que passa na minha cabeça, pai. Se você lesse os meus pensamentos, você ia ver que a única coisa que não tem aqui é Deus. Mas eu estava tentando servir a Deus. Eu deixei tudo, eu queria servir, mas eu realmente não acreditava. Eu pensava, não, mano, comigo não. Eu preciso, sei lá, jejuar uns 40 dias antes. Eu preciso ter 40 anos de ministério. Aí Deus pode me usar. E meu pai falou, não, Deus está com você, você precisa ver isso. Eu falei, não, ele falou, você vai começar a pregar. E quando você pregar, você vai orar pelos enfermos. Eu falei, não. Ele falou, vai. Eu falei, então tá bom. Um dia ele me levou numa igreja e falou assim, hoje você vai pregar aqui. Eu falei, tá bom. Eu cheguei na igreja, vou ser sincero para você. Eu cheguei olhando assim, ó, nenhuma cadeira de roda, nenhuma muleta. Falei, pô, tá todo mundo bem aqui. Vou pregar. Aí eu falei, vou pregar. Aí eu tinha 5 sermões preparados, tudo certo. Falei, vou pregar isso aqui. Aí eu preguei tudo em 5 minutos, tudo. Tremendo, de nervoso, não era de um só, tremendo de nervoso. Falei, meu Deus. Eu falei, agora eu tenho que orar pelos enfermos. Eu falei, gente, tem algum doente aqui? Se você está doente, você precisa de cura, vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Ninguém veio. Aí eu falei, glória a Deus. Realmente meu pai estava certo, Deus está comigo hoje. Ele não vai mandar nenhum doente aqui para eu passar vergonha. Eu não acreditava, eu estou sendo sincero para você. Nada, Deus me usar, a mim, eu, Lucas, tá doido, não. Qualquer a mula Jesus usou, mas o Lucas não usa, não tem como. Mas eu falei, estou lá, vou chamar mais uma vez. Vem cá, se você que está doente, vem aqui à frente, não veio ninguém. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, irmão, tá vendo? Eu vou falar para o meu pai assim, ó, era tanta unção, que o cara foi curado na pregação, velho. Eu nem precisei orar. Poder de Deus lá. Mas eu falei, irmão, tá aqui, tá todo mundo aqui, vou tentar mais uma vez. Vem, pelo amor de Deus. Você que está sentindo dor, alguma coisa, vem até aqui à frente. Meu, só faltou eu falar assim, eu vou pagar uma Coca-Cola para você. Estava implorando, daí um cara levantou. O cara levantou e veio andando assim, aí eu, sincero com você, eu fiquei olhando assim. Falei, bom, não está mancando, não falta nenhum pedaço do corpo, está inteirão. Falei, deve ser uma dor de cabeça, alguma coisa assim. Coisa simples, coisa fácil. Vem aí, a primeira vez que eu orava, vem aí. Aí o cara chegou na frente assim, eu falei, ô meu irmão, como que você está? Aí eu estava, sou eu mesmo. O que você tem? Aí ele falou, eu tenho uma hérnia. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, hérnia? Mas o que é uma hérnia? Eu nem sabia o que era hérnia, nunca tinha visto uma hérnia na vida, nem sabia o que era isso. Aí ele levantou a camisa assim, eu falei, meu Deus. Mano, o cara tinha uma faixa segurando a segunda barriga que ele tinha. Ele tinha 2 barrigas. Eu falei, isso não é uma hérnia, isso é o Godzilla. O cara está possuído, rapaz. Era horrível. Aí eu falei, meu Deus, não podia começar mais fácil. Tipo assim, dor de cabeça, dor de cotovelo, não sei. Umas coisas mais simples. Hérnia. Pelo que é isso, Deus? Aí eu falei, mas tudo bem, o cara veio. Eu falei, eu vou orar, mas eu vou orar uma vez, nada vai acontecer. Vou orar de novo, nada vai acontecer. Eu vou orar de novo e nada vai acontecer. E eu tinha essa fé, ó, uma plena convicção. A fé que move as montanhas. Sabe aquela fé que move as montanhas? Eu tinha essa fé, de que nada iria acontecer, nada. Eu apostaria, velho, se não fosse pecado, ó. Eu vou apostar aqui, ó, eu dou meu iPhone, você me dá outro se nada acontecer. Eu estava nesse nível já. Nada vai acontecer.
acontecer, meu coração dizia, sabe, parecia que eu ouvia uma orquestra de anjos dizendo, nada vai acontecer, tinha plena convicção. Mas eu falei, tudo bem, eu estou aqui, você está aqui, nós vamos orar. Então eu falei, vou orar primeiro, não aconteceu, vou orando, não aconteceu nada, Deus abençoe meu irmão, vai com Deus, até a próxima. Aí eu falei, então tá bom, em nome de Jesus, hérnia desapareça, pelo amor de Deus, coitado desse homem, pensando, sai daí esse negócio horrível, em nome de Jesus seja curado. Aí eu estava pronto para ele falar, eu perguntei, e aí, o que aconteceu? Aí ele ia falar, nada aconteceu, eu nem saí da posição da oração, já fiquei aqui, ó. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí ele passou a mão na barriga assim, passou de novo, pô, sumiu. Aí eu olhei para a cara dele assim, falei, sumiu? Não, eu muito incrédulo. Você sumiu? Sumiu o quê? Procura isso de novo. Aí ele procurou e falou, sumiu. Eu falei pro meu pai, sumiu, rapaz, sumiu. Aí eu abracei o cara, fiquei feliz da vida. Eu falei, que coisa incrível, eu não sei quem ficou mais feliz, se foi ele, se foi eu, a Erna sumiu, velho. Aí eu falei, manda mais, cadê? Chama aí. Cadê? Traz todo mundo agora vocês vão ver só. Eu fiquei macho. Sumiu a hérnia. Aí depois eu comecei, passou aquilo, não veio mais ninguém. Falei, obrigado, irmão. Depois eu passando a pegar a Coca-Cola lá sem problema. Aí eu comecei a pensar, eu falei, Deus, tem alguma coisa errada. Tudo que acontece na palavra diz que foi pela fé, e pela fé, e pela fé, e a fé, e sua fé te salvou, e a fé. Eu falei, meu Deus do céu, isso daí está errado, porque eu não cria nem um pouco. O cara também não, quem que acredita? O cara, eu tive que implorar para ele vir. Você acha que ele acreditava? Não acreditava, ninguém acreditava lá. Mas aconteceu, aí Jesus me levou para aquela passagem que diz, e esses sinais seguirão os que creem. Os que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu falei, rapaz, eu achava que os que creem flutuavam. Os que creem sentem arrepios e ouvem anjos cantando. Os que creem ouvem o relâmpago do céu. Agora a hora para aquela pessoa. É isso que eu imaginava, velho. Você não já pensou isso? Sabe, os que creem, não sei, veem as coisas. Eu nunca vi nada. Os que creem imporão as mãos sobre os enfermos. Eu percebi, cara, a fé não é um sentimento, ela não é um sentimento. Por mais que meu coração diga não, a minha cabeça diga não, a fé disse sim. O que é a fé? A fé é uma ação, cara. Os que creem impõem as mãos sobre os enfermos. Aí eu falei, nossa, se a primeira pessoa que eu orei na vida, todos os meus sentimentos diziam que não, mas ela foi curada, porque as outras também não serão? Eu fiquei louco, eu falei, eu quero orar por todo mundo. Cadê as hérnias? Eu quero orar por tudo isso, eu quero orar, a fé é uma ação, e eu comecei a fazer isso da vida. E eu não vou falar para você que todas as vezes as pessoas são curadas, mas eu não vivo buscando o resultado, eu vivo buscando a Deus. Cara, deixe-se conhecer a Deus. Eu fico pensando todas as vezes que eu vi Ele fazer coisas incríveis, e se eu tivesse parado no ensino acontecer, cara, eu não teria tantas coisas que edificaram a minha fé, tantas coisas que me ensinaram, sabe, as experiências boas, e as experiências que você pode pensar que é ruim, de que a pessoa não é curada e fica olhando para sua cara assim, e você fala assim, eu orei por você por causa disso, aí você prega para ela, que é o mais legal. Ou tantos milagres que aconteceram e as pessoas que se entregaram. Sabe, se eu tivesse ficado no ensino acontecer, mas e se acontecer, mano? E se acontecer? É isso que o Evangelho gera em nós. O que é impossível para você é possível para Deus. E se acontecer? Então fica de pé, por favor. E nós vamos fazer um negócio bem legal aqui. Tá bom? Quem acredita nessa mensagem que foi pregada aqui hoje? Você acredita no Evangelho, cara?
Você acredita que o Espírito do Senhor está sobre você porque Ele te ungiu para isso? Ele te ungiu para pregoar as boas novas aos pobres? Ele te ungiu para fazer isso. Você acredita nisso? Você acredita que você faz parte do corpo de Cristo? Você acredita nisso? Alguns são a mão, outro o pé. Eu devo ser essa parte aqui, ó, aqui, ó, que não serve para nada. Sabe essa parte aqui? Para que ela serve? Não sei. Sou eu ali. Mas talvez você seja a mão, a orelha, não sei. Todos nós somos parte. E todos nós somos importantes na colaboração na obra de Deus. Tá bom? Você crê que o Espírito está sobre você? Você crê no nome de Jesus? Você crê em tudo isso? Crê? Então deixa eu perguntar agora. Quem aqui, você está aqui e você está sentindo dor no seu corpo? Agora, você está sentindo dor? Levanta a mão, por favor. Está sentindo dores? Tem bastante gente aqui que está sentindo dores. Eu gostaria que você viesse até aqui à frente, por favor. Você que está sentindo dor, vem aqui nos ajudar. Você vai nos ajudar agora. Você que está com dor. Vem vindo até aqui à frente. Olha só quanta gente, olha só. Isso aí, rapaz, isso é, férias, o pregador do Evangelho. Olha só, você que está com dor, vem, nós vamos precisar de espaço, então nós vamos para as laterais também, ó, vamos para as laterais agora. E eu gostaria que você desse espaço entre as pessoas, então vai bastante para a lateral assim, tenta dar um espaço assim, de um braço um para o outro assim, por favor. Para as laterais lá também, você que está com dor, dê espaço um para o outro, tá bom? Agora olha só, gente, vocês que estão aí atrás, preciso da sua atenção agora. Você ouviu essa mensagem, você ouviu que o Espírito Santo está em você, você ouviu que você faz parte do corpo de Cristo, e de repente, olha um monte de gente com dor na sua frente. O que você vai fazer? Qual é a sua reação diante de alguém que precisa ser curado? Você que é cristão, você que crê no Evangelho, qual é a sua reação? Crer que Deus possa curá-lo, não é? E aqueles que creem fazem o quê? Então você que está aí atrás, você vai achar alguém agora que está com dor aqui, você vai vir orar por essa pessoa. Você que está com dor, levante a mão ainda. E cada um, quando uma pessoa chegar do seu lado, você pode abaixar a mão, por isso o espaço. Cada um ora por um, mas não é por orar ainda. Vem primeiro, se achegue na pessoa, nós vamos fazer um prático agora, tá bom? Então só se achegue perto da pessoa. Quem está com a mão